Paz do Senhor, meus amados, meus queridos irmãos. Eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o amor. Algumas vezes nós temos vontade de falar, e esse ter a vontade de falar para alguém que amamos e que queremos estar junto, muitas das vezes alguém fica com um pouco de vergonha e não se expressa aquilo que você sente no teu coração. Pois bem, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o amanhã, na realidade, não pertence a nós. Nós não somos aquele que vamos saber que amanhã está em nossa vida. Não, só quem sabe é Jesus. Jesus sim, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todo o domínio, ele é o domínio, ele sabe. Agora nós não sabemos. Ah, mas tem promessa, mas a promessa só cabe a Deus, só cabe a Ele. Tanto é que tem promessa, mas Ele não diz o dia que você vai partir, Ele não fala a hora que nós vamos partir. Amém? Pois bem, quando a pessoa já perdeu a sua vida, seu fôlego de vida, algumas vezes fica dentro daquele ente querido que está com vida. E ele diz consigo mesmo: poxa, tantas palavras que eu queria falar, que eu queria dizer para aquela pessoa e não deu tempo. Aí, muitas das vezes, a gente vai e fala: você se foi e nem sequer se despediu de mim. Nem olhou para trás, sinalizando a vida em si. A vida, portanto, bate, né, severamente ao coração, aperta, né? O olhar para a foto, muitas das vezes, daquela pessoa te traz a lembrança. Muitas das vezes não tem como mais agora você, né, ficar em frente de algo que ali você pode até ter outras decepções, porque você sabe que aquela pessoa não vai voltar. Ou seja, se você ama, diga, abraça, carinha, fica com ela, fica com ele. Se expressa aquilo que você tem dentro de você, o seu sentimento. Bate palma enquanto você pode aplaudir aquela vida enquanto está com vida, porque depois não adianta bater palma mais, porque já se foi. A pessoa não vai ver, não vai saber, não vai sentir. Não tem mais sentido. Então, aproveite, diga que ama a pessoa antes de acontecer alguma coisa esta que possa ocorrer em um coma, em um hospital. E muitas das vezes você olhar a pessoa e você querer dizer palavra, e muitas das vezes não tem como mais, porque você sabe que tem coma que a pessoa ouve, mas tem coma que a pessoa não ouve ninguém, não sente. Ou seja, aproveita, ame mais, dá mais carinho, dá palavra de amor. Não seja ignorante com as pessoas que em sua volta estão. Pois bem, o que me traz a lembrança de uma pessoa que quando esta pessoa ela vem a se perder a sua vida, vem a morte para aquela vida, você sabe muito bem que a vida ela é uma passagem daqui, deste mundo para o outro, aonde Jesus preparou.
Mas observa bem que na vida do ser humano, ele tem um momento que partiu, e neste momento que parte, ele tem uma durabilidade ao seu corpo que ali está ainda se esfriando, entre um prazo de 48 horas. O ser humano, querido, ele na realidade é mais podre do que os animais. Um ser humano, quando ele está morto, o corpo dele atinge entre a média de 3 horas depois da morte, começa o processo de endurecimento do corpo, que atinge seu auge de 12 horas após a passagem da morte, findando completamente em 48 horas. Esse processo de enrijecimento acontece devido à falta do sangue na circulação sanguínea, que para de regular a distribuição do cálcio no sangue. Começou este procedimento, após começa a feder. Para você ver como que o corpo da gente é podre. Para você entender mais um pouco sobre algo que aconteceu na vida do Lázaro, a Bíblia vai contar sobre a ressurreição de Lázaro. É um dos milagres que Jesus realizou lá em Betânia. Capítulo 11, do verso 1 ao 46, vai falar sobre este acontecimento. Eu vou ler só um versículo, dois versículos, o 3 e o 4. Vai dizer: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro, ou seja, Marta e Maria, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu ama está doente. No versículo 4, ao saber isto, disse Jesus: esta doença não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E naquele momento, Jesus falando que iria estar, e aquele mensageiro que Marta e Maria tinham pedido para falar com Jesus, trouxe a resposta de volta: Jesus está vindo, Jesus está vindo. Só que quando Jesus chega lá, já tinha acontecido o inesperado. Já tinha acontecido aquilo que as irmãs de Lázaro estavam acreditando que Jesus, chegando antes de Lázaro morrer, Jesus ali ia fazer o milagre. Só que Jesus falou para aquele homem que aquela doença não era para a morte, mas sim para a vida eterna. Sim, para que a vida daquele homem viesse a glorificar o nome de Deus. Naquele momento, então, eu creio, acredito eu, que aquele moço que foi dar o recado, o mensageiro das duas irmãs, ficou agora sem explicação. Jesus viria, e chegando bem antes de Jesus chegar lá, este mensageiro vai chegar para falar para aquela Marta e Maria: Jesus está vindo, mas ele disse que esta doença não é para a morte. E chega lá, este homem vai presenciar algo que vai lhe trazer uma tristeza. Jesus falou que ele viria e vai ser tarde, porque o moço já morreu, Lázaro já morreu. Mas Jesus, ele não chega atrasado. Na lei judaica tinha um prazo de esperar primeiramente 3 dias depois que morre. Só que o que acontece? Passando o procedimento da morte deste Lázaro, passou 2 dias para Jesus chegar lá.
Ou seja, Jesus esperou o procedimento todo, somando 4 dias que Lázaro já estava morto. E a Bíblia diz que fedia lá dentro. E naquele momento que lá Lázaro estava, agora Jesus falando e disse, ele ainda insistiu, olha, essa enfermidade não é, essa morte não é a morte que eu disse que ia ser glorificado. Marta nada ainda estava entendendo, Maria nada ainda estava entendendo. A única que questionava um pouco era Marta. E Marta disse, eu sei, Senhor, que o Senhor está falando da morte, da última dia da ressurreição. Mas Jesus falava, não é dessa. Essa morte eu estou te falando, Marta, é para que o nome do nosso Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A Bíblia vai dizer que naquele momento ali então, Lázaro é ressuscitado. Mas observa uma coisa, se nós estamos falando sobre amor, o que você quer dizer? O que eu quero te dizer é o seguinte, meu querido, que nem todos os irmãos, nem todos os filhos, nem todas as filhas, nem todos os netos, nem todos os avós têm o privilégio que Maria e Marta tiveram de receber Lázaro novamente. Muitos têm chorado a perca de um ente querido que já foi, muitos têm chorado, têm pedido ao Senhor, mas não tem esse privilégio que Marta e Maria tiveram e os seus amigos tiveram de ter de volta a Lázaro. O que eu quero te dizer é o seguinte, talvez Marta e Maria estavam com aquela expectativa de no dia seguinte, antes dele morrer, de Lázaro morrer, de falar ou de fazer alguma comida, ou de tratar melhor, conforme eles sempre tratavam. E ali então, talvez não tiveram chance, mas ali o Senhor mostrou que para eles tiveram uma segunda chance de amar cada vez mais a Lázaro, o seu amigo. Ou seja, o que eu quero te dizer neste momento, você que tem o teu amigo, tem a tua amiga, tem os seus irmãos, tem os seus parentes, trate ele bom ou bem, melhor dizendo. Trata eles com amor, com carinho, não com ignorância. Porque sabemos que a morte, a ressurreição, a Bíblia diz em Coríntios, capítulo 15, do verso 21 a 22, vai dizer, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Aleluia. A Bíblia ainda vai dizer também no livro de João, capítulo 3, do verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aleluia. Querido, aproveite, ame o teu próximo, faz aquilo que você tem que fazer, aplaude ele enquanto está com vida, porque depois pode ser tarde demais. Sabemos que nós que aqui estamos nesta vida, o que for para você fazer que venha em suas mãos, faça com amor. Se dedique cada vez mais, se expressa aquelas palavras que você tem guardado dentro de você para aquele que ainda estão com vida. Amém? Que Deus o abençoe, que possamos entender que Jesus Cristo, Ele que está no controle da situação. 1 Tessalonicenses
4, 16 e 17, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e o que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe.